Oi, gente! Bom dia para todos, todas. Mais um dia para gente pensar, refletir sobre o corpo de Cristo. Estamos esperando aqui as participações de vocês, tá bom? Nessa live. Beijão a todos e todas. Tchau, tchau. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que nos assistem nesse domingo, mais um encontro nosso, pensando sobre metáforas que o Novo Testamento usa para nos falar sobre a igreja. Eu tenho trabalhado esse tema com vocês, hoje é o nosso 6º encontro, porque acredito que as metáforas elas precisam ser corretamente interpretadas e, se corretamente interpretadas, elas nos dão acesso ao novo, àquilo que é a Igreja de Jesus Cristo, a comunidade de Jesus Cristo propõe como nova sociedade de Jesus, né? Para falar do novo, para falar do mais complexo, a figura, então, se serve de coisas da vida cotidiana, da vida real, como, por exemplo, o rebanho, o corpo humano, e hoje uma construção, né, construção de uma casa, de um edifício, para, a partir destas atividades, desses eventos da vida cotidiana, nos dar acesso, nos introduzir ao novo, né? Então nós temos que primeiro considerar estas figuras, depois considerar os traços de comparação, excluir os traços que não estão em comparação, cuja interpretação ou cuja aplicação geraria erro no resultado, né? Nos daria conclusões equivocadas, abusivas em relação à linguagem, um abuso de linguagem, né? E por fim, então, ficarmos com aquilo que é onde queremos chegar. Então, a Bíblia não trata de ovinocultura, ela está falando da igreja, da comunidade de Jesus. Ela não trata de anatomia, de corpo humano, não é isso que importa, as funções de cada órgão do corpo humano no corpo. Não é esse o seu objetivo. Seu objetivo é falar das novas relações que estão propostas na comunidade de Jesus. E hoje, ao falarmos da igreja, usando a metáfora da construção de uma casa, construção de um edifício, né, do construtor e todo o campo semântico, ou seja, todas as palavras relacionadas à construção, todo o jargão, como se diz, da construção, o nosso objetivo não é falar de engenharia civil, o nosso objetivo nem de arquitetura, o nosso objetivo é falar, de novo, da igreja. Então, o que essa metáfora nos oferece para compreendermos melhor a comunidade de Jesus? Porque se nós não tivermos em nossa mente ideias claras do que é a comunidade de Jesus, nós vamos gerar e experimentar uma sociedade tal qual as outras, né? E o que nós queremos não é isso, nós queremos aquilo que a comunidade de Jesus propõe de inovador, de novo no seu sentido pleno, né? A Bíblia fala de novos céus, nova terra, nova vida, novitude, novo caminho, né? É esse novo que nós queremos. Senão a igreja é apenas uma instituição ao lado de outras e talvez lembrando aqui, aplicando aqui a palavra de Jesus, se a igreja não for igreja, ela será desprezível, ela não tem valor para a sociedade como uma instituição, como ONG, como qualquer organização da sociedade civil. Não é essa a sua finalidade, né? Se um órgão ou uma entidade não corresponde à sua finalidade, ela perde a sua importância, né? Bom, feita essa introdução, esta breve retomada do tema, vamos então começar já, sem mais demora, a nossa figura de hoje.
Nós estamos fazendo o seguinte exercício. Nós estamos localizando no Novo Testamento, especialmente nos apóstolos, não em Jesus, né, mas especialmente nos apóstolos, as metáforas que eles usaram para falar desta nova comunidade que eles estavam desenvolvendo, formando, consolidando, né, e ensinando, instruindo e multiplicando, né? A metáfora de hoje, ao contrário das outras duas anteriores, elas não estão, digamos, reunidas num único texto bíblico. Não tem um texto bíblico que desenvolve a metáfora da edificação, da construção. Pelo contrário, ela está esparsa, está espalhada, e nós vamos ter o trabalho aqui de reuni-las. Nós vamos fazer uma pesquisa diferente das anteriores, pesquisando as palavras que se referem a esta comunidade de Jesus como uma construção. Então é como se a figura fosse pressuposta, ou seja, tanto Jesus, quando fala de fundamento, pedra, edificarei a minha igreja, ou Paulo, quando fala de a igreja edificada sobre o fundamento, ou Pedro falando das pedras vivas desse santuário, né? Esses autores, esses comunicadores, estavam pressupondo que o seu auditório, as pessoas que o ouviam ou liam, sabiam, conheciam a figura. Então eles não se dão ao trabalho, aliás, de explicar, de desenvolver. Para nós explorarmos essa metáfora, nós vamos ter que fazer então o seguinte: nós vamos ter que recorrer às Escrituras, a diversos textos das Escrituras e reunir esse conjunto de palavras para então fazermos ou cumprirmos o nosso objetivo, que é extrair dessa metáfora lições, conclusões, implicações para a comunidade de Jesus. Ao fazermos isso, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a metáfora é usada segundo a intenção do autor. Então eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, o que Paulo fala em Efésios 2, quando ele fala vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e misturar arbitrariamente ou sem maiores cuidados com o que ele mesmo fala em 1 Coríntios 3, quando ele fala ninguém pode lançar outro fundamento a não ser este, né? Em Efésios o fundamento ele fala é formado pelos apóstolos e pelos profetas. Em 1 Coríntios ele está falando que o fundamento é Jesus Cristo. Então, como é que eu sintetizo isso? Nós temos que analisar a figura no seu próprio contexto. Não posso também livremente misturar o que Paulo fala sobre a igreja como edifício com o que Pedro fala. Pedro é outro autor, usou com outra liberdade, né? E a figura de linguagem, ou melhor, isso mostra para nós que a figura de linguagem é usada pelo autor com uma intenção, né? Então eu não posso simplesmente pegar todos esses textos, botar no liquidificador, né, da exegese e colocar aí, jogar na mesa uma sopa, né, de metáforas, né? Então é isso que nós vamos ter que fazer. Os textos principais, feitas essas ressalvas, né, os textos principais são Efésios 2, 20, é o texto principal que eu vou usar. 1 Coríntios 3, 10 vai falar alguma coisa sobre fundamento, então eu vou ter o trabalho de correlacionar esses dois textos, né? E Pedro vai falar um pouco sobre os tijolos, que lá ele chama então de pedras, né? E é uma figura tão rica, né? Apesar de abordada assim, parece obliquamente, né? Como se o autor já pressupusesse, né, que você entende a metáfora completa, né? Ela é extremamente rica. Então esse é o meu pressuposto aqui, a minha hipótese, né?
que nós estamos lidando com uma metáfora riquíssima que vai nos ensinar algumas coisas e que eu vou deixar aí até em aberto, né? Para que vocês, refletindo sobre essa figura, possam, quem sabe, visualizar outras implicações, né, que eu talvez não aborde aqui e você compartilha ali com a Irene no chat ou ao longo da semana e tal, vai colocando lá o que disse para você essa figura. A metodologia que nós vamos usar é a seguinte. Primeiro nós vamos verificar como que estas palavras da construção civil, como por exemplo casa, habitação, fundamento, tijolo, templo, né, são usadas em sentido literal e figurado. Então esse é o nosso primeiro passo, né? Isso precisa ser demonstrado, que essas palavras no nosso vocabulário, não estou me referindo à Bíblia ainda, né? Elas são usadas, pelo menos na sociedade de modo geral, mas especialmente por nós cristãos, como com seu sentido figurado. E esse sentido figurado tem que ser corretamente interpretado. Segunda coisa que nós temos que fazer é verificar como o povo do primeiro século, ou dos séculos anteriores a Paulo, a Jesus, ou seja, o povo do Antigo Testamento, o povo do período interbíblico, o povo do primeiro século, né, o povo dos evangelhos e das epístolas, e quem sabe até o povo do império, né, como eles pensavam a construção. Porque eu e você pensamos na construção como essa construção moderna, né, que nós conhecemos, quer seja a construção de uma casa, quer seja a construção de um prédio, quer seja a construção de um grande complexo, como um shopping, por exemplo, ou como uma grande catedral, as grandes obras, né? Uma ponte, por exemplo, uma usina, né? Então nós temos aí, nós que moramos na cidade, né, especialmente, temos uma certa noção das grandes obras, das grandes construções, das tecnologias modernas de construção, né? A gente vê aí outros países ricos, como podem construir grandes obras públicas, com rapidez, com eficiência, com um grande maquinário, poupando, substituindo a força humana, né? Uma coisa é, por exemplo, o Brasil construiu a ponte Rio-Niterói lá nos anos 70, né? Outra coisa hoje é a China construindo uma grande ponte, né, com outra tecnologia. O problema aqui é que nós temos que voltar no tempo, lá nesse período do primeiro século da nossa era para trás, né, e tentar recolher ou pesquisar como eles pensavam sobre construção, porque é nesse contexto que Paulo vai falar da igreja como construção. Então a figura, ela tem que ser tomada do ambiente daquele que está ouvindo a comparação, né? Se uma pessoa, por exemplo, quando nós comparamos aqui a igreja com um rebanho, nós tivemos que também retroceder no tempo e ir pegar a dinâmica da ovinocultura daquele tempo. Não daria para pegar o que é ovinocultura hoje e aplicar ao rebanho, à igreja, né, a comunidade de Jesus. Mesma coisa agora, né? É claro que se você quiser atualizar essa reflexão, é possível, né? Mas antes de atualizar, nós temos que fazer a primeira parte da hermenêutica, que é ir lá. Então nós temos que fazer esse exercício intelectual. Nós temos que nos colocar lá, como se construía uma casa, como se construía um templo, como se construía um palácio, como se construía um muro, como se construíam as estradas romanas, as famosas estradas romanas, né? Então nós temos que pegar um pouco dessa engenharia do primeiro século para trás, né? E então entender melhor o que Paulo quer dizer. E depois então vamos para Efésios 2. Então vamos lá, uma rápida reflexão sobre o uso dessas palavras no sentido figurado. Por exemplo, nós falamos em edifício
Edifício é normalmente um prédio, né, de mais andares. Normalmente uma casa nós não chamamos de edifício, né? A palavra edifício talvez seja pouco usada no sentido figurado. Mas o verbo edificar, que está ligado a edifício, né? Edificar significa fazer edifício, né? Construir, portanto. Então a palavra edificar é uma palavra da construção civil. Todas as vezes em que nós falamos, essa palavra é edificante, não sei o que é edificante, nós temos que edificar, não sei o que, nós estamos usando a metáfora da construção civil. E isso corresponde ao uso original do Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra em grego também é de oikos, né? Oikos domestis, se não me engano, né? Isso não importa. Mas assim, a palavra literalmente é fazer casa, né? Ora, quando nós usamos a palavra, e Paulo vai usar, Jesus vai usar, por exemplo, edificarei a minha igreja, ele está subentendendo, pressupondo a linguagem da construção civil, né? A palavra habitar, habitação, né, onde a pessoa habita, hábito, né, tem a ver com vivência, com onde a pessoa vive, com o seu meio. A gente fala habitat. A palavra habitação vem de hábito. Hábito dá a ideia de costume. Então a gente não fala assim, estou indo para a minha habitação. Qual o endereço da minha habitação? A habitação tem um sentido mais amplo, né? Onde Deus habita. Ou seja, aonde ele continua, aonde ele está de modo contínuo, né? Então a palavra habitação tem um pouco dessa ideia de estar de modo contínuo, ou para usar uma outra palavra do Evangelho, permanecer, né? Se Cristo permanece em nós, então ele habita em nós. Se nós permanecemos em Cristo, então figuradamente nós habitamos nele. Então nós podemos falar de uma interhabitação que só tem sentido em Cristo, né? Jesus fala, por exemplo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ora, isso é uma explicação, é uma construção, uma frase impossível, né? Ou você contém ou está contido, né? Mas no campo da teologia, no campo da eclesiologia, nós podemos falar desse habitar, né? Quando Jesus fala, estarei com vocês todos os dias, ele está falando de habitação. Então é uma figura muito rica. A palavra fundamento dispensa explicações. A gente fala, por exemplo, fundamento, alicerce e base. A palavra base, né? Isso não tem base, básico, né? Essa é uma palavra usual, né? Corriqueira. Nós usamos essa palavra como, no sentido popular, como o ponto de partida, o princípio sobre o qual se assenta figuradamente uma ideologia, uma filosofia, uma prática, princípios, religião. Por exemplo, qual é o fundamento do Islã? Né? Qual é o fundamento do Espiritismo? Né? Ou nós podemos pensar no papo mais tipo, isso é fundamental. Quer dizer, como assim fundamental? Fundamental no sentido de que sem isso você não desenvolve nada. Então é fundamental para a indústria ter fontes de matéria-prima, sei lá, né? Alguma coisa assim. Então a palavra fundamental, a palavra base, a palavra alicerce são ricamente aproveitadas na linguagem figurada, não apenas na Bíblia, né? Então, quando Paulo vai falar a igreja está edificada sobre fundamento, ou ele fala ninguém pode lançar outro fundamento, essa é uma ideia que eu e você entendemos perfeitamente, porque essa figura é atual em todo lugar em que há construção, né? Talvez se nós estivéssemos falando de uma tribo muito primitiva, né, que não tem nenhuma tecnologia de construção, a gente devesse explicar. Mas para qualquer de nós que moramos em casas construídas, né,
nós entendemos perfeitamente o que é fundamento. Se não souber o que é fundamento, como disse Jesus, o vento e a chuva destrói, né? Então, quando ele fala do homem prudente que constrói, que cava para achar pedra firme, para achar rocha e a partir dali assentar a casa, o povo entende perfeitamente e eu e você também entendemos. Uma outra palavra que nós devemos pensar aqui é a palavra templo, né? Que especialmente para nós cristãos tem um sentido figurado, porque a Bíblia vai dizer vocês são templo do Espírito Santo, vocês são santuário de Deus, né? Então vocês percebem claramente que a palavra templo deixa de ser a casa de Deus, né? E passa a ser um habitar com as pessoas, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Bom, a ideia de casa de Deus, a ideia que nós vamos usar aqui da igreja como casa de Deus, agora entrando no sentido bíblico, né? No contexto bíblico, antes de falar sobre tecnologias de construção na Bíblia, vamos falar um pouco sobre a evolução desse conceito, né? Bom, a ideia de casa de Deus na Bíblia é muito rica, né? Ela começa desde o sonho de Jacó, Deus está nesse lugar e eu não sabia, esse lugar é a casa de Deus, né? Até a construção do tabernáculo, a construção de uma tenda móvel, desmontável, como um grande desses circos do interior, que praticamente não existem mais, né? Os circos, né? Que montam uma grande tenda, né? Até o Templo de Salomão, aonde Deus habita, ou pelo menos onde Deus manifesta a sua glória, porque os judeus sempre tiveram a noção de que Deus não pode habitar em casas feitas por nós, né? Então eles têm uma compreensão de Deus tão grande, tão, digamos, universal, né? Tão cósmica, que eles não podiam conceber a possibilidade de construir uma casa para Deus. Então, tanto no tabernáculo como no templo, eles tinham um lugar sagrado, não um lugar onde Deus habitava, como se Deus estivesse ali, como acontecia nos templos pagãos dos ídolos dos povos vizinhos. Mas um lugar onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus vem, onde Deus se manifesta, onde Deus acolhe na sua misericórdia, né? Nos sacrifícios, no derramamento do sangue das vítimas, dos rituais. Esta ideia da casa de Deus, então, o lugar onde o ser humano pode ir para receber misericórdia, entra no Novo Testamento e está presente no templo de Herodes. Então nós vamos até aí. A partir daí é que esse conceito será transposto para a igreja. Então nós temos que ter em mente, quando Paulo falar do templo, do santuário, né, que ele está fazendo uma transição revolucionária do templo, do grande templo dos judeus, para algo novo. Olha aí a questão da igreja. Para algo novo. Para a qual o templo é apenas uma figura de acesso. Ou seja, para quem conhece o templo dos judeus, o templo dos judeus vai servir de figura, metáfora, para dar acesso a algo novo, à comunidade de Jesus. Mas tem que fazer esta transição. Se não fizer esta transição, fica preso a algo mais do mesmo, algo ordinário, algo da ordem comum. Bom, feita essa conceituação, vamos agora então um pouco à tecnologia de construção. Olha, os judeus não eram hábeis construtores, né? Quando eles entram em Canaã, eles praticamente assimilam as técnicas de construção já disponíveis
nos povos que viviam ali entre eles. Eram casas pobres e pequenas, né? Os pobres, a maioria dos pobres moravam em casas, como se nós disséssemos hoje, de taipa ou de pau a pique, né? Usando uma mistura de barro com palha. Lembra que os judeus foram fabricantes de tijolos no Egito, né? Mas não construtores, fabricantes de tijolos. Fabricavam a pedra, né? O tijolo que ia para as grandes construções. Talvez alguns deles tenham participado como escravos das grandes construções do Egito. Mas um povo normalmente usa a matéria-prima disponível no seu local, no seu contexto geográfico, né? E o cenário da Palestina tinha pobres recursos, né? Então os judeus viviam de modo precário. Os mais ricos talvez conseguissem ter casas feitas de pedra, usando uma matéria-prima disponível na região, mas que talvez precisasse de mais mão de obra, né? Mão de obra disponível, uma certa técnica e tal. Então, as casas dos ricos talvez sejam casas que tivessem um eirado, né? Provérbios vai falar do eirado, canto do eirado, ou seja, um telhado que pudesse ser aproveitado, montado em cima de traves, né? Ou talvez se construísse pequenos cômodos ao redor de um pátio, né? Isso é o que se tem, mais ou menos, de tecnologia de construção. Como o terreno era arenoso e fraco, era necessário um cuidado maior com o alicerce. Então, quando se fala em alicerce no Novo Testamento, vamos direto ao ponto, o judeu comum, ou qualquer pessoa que ouvisse daquela região, sabia perfeitamente o que Jesus estava falando, né? Por exemplo, quando ele fala dos dois fundamentos. Quando ele fala construir sobre a areia, ele não está falando construir na praia, na areia movediça da praia, molhada, encharcada de água. Ele está falando do terreno arenoso. Se alguém construísse sobre aquele terreno pobre da Palestina, sua casa seria frágil, né? Era necessário escavar até encontrar pedra, rocha, matéria firme para a partir dali então edificar a sua casa, que normalmente era frágil, né? Então precisava de firme fundamento. O piso normalmente era de chão batido ou talvez de terra cozida, alguma coisa assim. As paredes já conheciam o cal. Lembra que Jesus fala de sepulcro caiado, né? E Paulo fala lá no julgamento dele em Cesareia, ele xinga, entre aspas, o sacerdote de parede branqueada, parede caiada, né? Talvez, olha aí, o sentido, né, é o que o povo lá entendeu, né? Hoje é chamar um de nós de, seu parede de cal, né? O outro vai falar, pô, você é maluco, você bebeu, né? Percebam como as figuras dependem de uma interpretação contextual, cultural, né? Paulo chamou o sacerdote de parede branqueada. Bom, um outro detalhe que eu ainda preciso falar aqui antes de entrar em Efésios é o seguinte: as grandes construções, porque agora nós vamos levar a metáfora de Paulo para as grandes construções, porque o que está em mente não é uma casa do judeuzinho, a casa de José e Maria, a casa de Lázaro e Maria e Marta em Betânia. Quando se fala a casa de Deus, santuário para Deus, é óbvio que tanto os judeus como os gentios, né, pensavam numa grande construção, numa construção suntuosa, uma construção para a habitação do magnífico, do glorioso, né? Então não se poderia pensar numa obra pequena, né? O que nos ajuda aqui a pensar um pouco na engenharia daquele povo é apenas a precariedade da construção. Ora, se vamos falar de uma construção complexa, grande, que requer muita mão de obra, muita matéria-prima, segurança,
sustentação, grandes obras, grandes deslocamentos, muitos recursos, porque se trata de um palácio para Deus, ou seja, mais glorioso, mais suntuoso do que o palácio do rei, né? Dos reis da época, até do imperador, uma grande casa, né? Então nós estamos pensando numa obra extremamente sofisticada. Então quando Paulo falar a igreja está edificada sobre o fundamento de Jesus Cristo, ele está falando de uma grande construção. Ora, uma grande construção, e esse é apenas o último detalhe que eu quero falar sobre a engenharia do primeiro século para trás, são obras transgeracionais. O que eu quero dizer com isso? São obras de tão longa construção que transpõem gerações, né? Só para dar um exemplo, quando Jesus, no início do Evangelho de João, fala destruir este santuário, falando do templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, os judeus ficam extremamente surpresos com a fala de Jesus. E eles replicam dizendo, em 46 anos foi construído esse templo, e tu em 3 dias o reconstruirás? Quer dizer, que tecnologia é essa? Nem os chineses construiriam uma obra tão grande em tão pouco tempo, nem os japoneses, né? Que dirá Jesus, tipo, mas de onde esse cara veio, né? Da China, da Índia, da Grécia, de onde ele veio que ele constrói e tal. Mas o ponto aqui, é claro que Jesus está falando de uma metáfora, né? Que João vai explicar lá, mas ainda não é hora de falar sobre isso. É hora de falar sobre o fato que o templo de Herodes, o templo dos judeus, nos dias de Jesus, portanto, por volta do ano 30, né, já estava em construção, que não era de fato uma construção, era uma remodelação, uma reforma, mas tão profunda que se tornou quase uma construção, há 46 anos. Herodes já tinha morrido há muito tempo, 46 anos, Herodes menos 30, 16 anos, Herodes já tinha morrido há uns 15 anos ou mais. E o templo ainda está em construção. E só para completar esta informação, que é facilmente encontrável no Google, o templo foi construído em 65, ou seja, ainda passaram 35 anos de finalizações dessa obra, do complexo do templo. Eu fiz as contas aqui, dá mais de 80 anos. O templo de Herodes foi construído durante 80 anos. Quer dizer, quem começou essa obra não viu sua conclusão. Algumas gerações de operários construíram esse templo. Houve o deslocamento de muita matéria-prima. Houve o emprego de muita mão de obra. E houve também pesados orçamentos, tributação, dinheiro para construir esse grande templo. Então nós não devemos pensar aqui num templo como esse factoide lá, o fictício, o fake, né, lá do Edir Macedo, de São Paulo, que é construído aí em alguns anos. Né? O Edir Macedo, né, mesmo com toda a riqueza, levou alguns anos para construir aquele templo. Mas nós não devemos pensar nesse tipo de construção high-tech, né? Nós temos que pensar naquela obra antiga, a dificuldade de deslocar pedra sobre pedra, né? Sobre talhar esse material, sobre levantar esse material, sobre assentar esse material, revestir, toda essa dificuldade, né? Tem obras antigas que a gente até hoje não tem ideia de que tecnologia foi usada para construção. Então, meus irmãos, é esse mundo aí que nós devemos agora encaixar a nossa reflexão sobre a igreja. Ok, até aí, que eu fiz até agora, mostrei como essas palavras têm uma extensão, uma aplicação metafórica, né? Tanto na nossa linguagem, como também lá na linguagem dos judeus, da Bíblia de um modo geral. E depois mostrei como a ideia de casa de Deus, a igreja como edifício de Deus, como construção de Deus,
como algo que Jesus edifica. Edificarei minha igreja sobre esta pedra. Olha aí a linguagem da construção. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra é fundamento. Edificação é construir. Né? Então percebam aí o uso da metáfora. Mostrando que essa metáfora tem um lastro de sentido, um lastro semântico, ou seja, de sentido, de significado, na longa história do tabernáculo e do templo, até o momento do templo de Herodes, aonde Jesus vai intervir com a sua revolução. Né? É esta revolução que serve de ponto de partida para Paulo. Né? E por fim falei um pouco sobre tecnologia da construção civil da época, para a gente situar, né, situacionar a nossa interpretação no mundo antigo, naquele cenário. Né? Senão a gente vai incorrer em certos erros de interpretação. Ou talvez perca alguns aspectos, algumas lições, algumas nuances importantes da metáfora que são relevantes para o nosso aprendizado aqui da igreja. Tudo bem aí? Tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos para Efésios 2, versículo 20. Aqui Paulo está fazendo uma abordagem tão profunda que quase cada palavra, cada frase dele, se você pesquisar num bom comentário, você vai ver que o autor ele roda em uma palavra, uma expressão, uma frase. Elas são como se fosse um concentrado teológico, né? uma síntese, uma bomba nuclear, né? Que quando você abre ela explode significados. Né? E você vai perceber que a mensagem que ele está passando é tão densa, tão rica de significado, que ele praticamente mistura figuras de linguagem. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Ele fala, no versículo 18, ele fala, temos acesso ao Pai. Então já falou da igreja como família. Eu vou tratar disso numa das nossas próximas aulas. Acesso ao Pai. Depois ele fala, não sois estrangeiros, mas concidadãos. Usou outra figura. Figura da nação de Deus, povo de Deus, não mais étnico, porque ele fala judeus e estrangeiros formam um povo unido, né? E ele fala sois da família de Deus, outra figura. Uma coisa é pertencer a um povo, ser brasileiro. Outra coisa é pertencer à família fulana de tal, né? Então, sois concidadãos. Está falando de cidadania, de povo, nação, né? E sois da família de Deus, outra figura. Vou tratar também numa das próximas aulas, tá? Depois ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, esse é o nosso texto, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse cresce aqui, bem ajustado, cresce, dá uma escorregada, porque ele usa o mesmo vocabulário, né? Dá uma escarregada, assim, uma derrapada em direção à metáfora do corpo. Porque essa palavra bem ajustado, onde é que está? No versículo 21... no qual todo edifício bem ajustado aparece lá no capítulo 4, versículo 16, onde nós estávamos no domingo passado, falando assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Então, ele faz aqui uma tangente, né? Ele tangencia a figura do corpo, como quem diz, lembra da igreja como corpo de Cristo. Fomo e vortemo, né? Fumo e vortemo, como se diz. Né?
Então, assim, ele dá uma pescada lá e volta, né? Mas ele vai dizer que esse edifício cresce. Ora, a palavra cresce também é aplicável tecnicamente à metáfora do corpo, não à metáfora do edifício. Então aqui você percebe que ele faz um tangenciamento à metáfora da aula passada. E isso mostra para nós, veja, eu contei aqui família, pátria, construção civil, corpo, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para habitação e tal. Contei 4 metáforas aqui, em 4 versículos. Em 4 versículos, 4 metáforas. Então nós temos um trabalho aqui, que é, mais um trabalho. Nós temos um trabalho aqui que é desentranhar desse texto, fazer uma cirurgia aqui, né? Um bisturi fino, né? Desentranhar desse texto o que diz respeito especificamente à construção. Então vamos lá. Versículo 20. Edificados, olha, palavra da construção civil, lembra? Construção. Edificados sobre, acima, né? Sobre edificados. Sobre o quê? Sobre o fundamento. Palavra da construção civil, certo? Você coloca pedras, né? Sobre fundamento. E depois fala da pedra angular. Eu estou extraindo a figura. Eu não estou falando de apóstolo, profeta, Jesus Cristo. Isso é interpretação, aplicação. Eu estou desentranhando dessa figura a linguagem metafórica, a linguagem da construção civil. Quais são? Edificados sobre o fundamento, pedra angular. Versículo 21. Todo o edifício, quer dizer, o projeto todo, né? Bem ajustado, está falando também de técnica de construção, está dizendo pedra a pedra, né? Bloco a bloco, massa, argamassa, prumo, né? Tudo bem ajustadinho para fazer uma parede firme, bem ajustado, cresce. Aqui eu vou fazer uma pequena adaptação, né? Para dizer aumenta, né? Ou como a gente poderia dizer, a edificação está indo, a construção está indo, tá sendo desenvolvida, a parede já está na altura da janela, já está na altura do batente, etc., já está na altura do telhado, né? Então cresce, eu vou tomar aqui a liberdade de puxar essa palavra para o contexto da construção civil, porque o corpo cresce, né? A construção, ela aumenta, ela cresce, né? Não sei, amor, tem uma palavra específica para falar de uma construção, como está subindo, né? Sei lá, eu não sei se tem uma palavra específica para isso, né? Como a gente diria para um prédio que a gente, por exemplo, um shopping, né? Tinha um shopping aqui perto de casa que nós acompanhamos a construção. Talvez a gente fala assim, nossa, como já está grande, está aumentando muito, né? A construção, né? Mas parece que não temos uma palavra. Então, o apóstolo Paulo tem razão, né? Por isso que ele fugiu lá para a metáfora do corpo. A obra avança. Avança, joia, avança. Legal, né? Olha como avança para cima, né? Porque o fundamento delimita a obra, né? Uma vez que você fez o fundamento, a obra está delimitada e ela tem uma orientação agora vertical. Uma vez feito o fundamento, a obra tem que avançar para cima. Essa é sua orientação, né? O Webster também disse elevação, propôs elevação. Ok. Mas percebe a nossa dificuldade? Obra né? adiantada, o Luiz. Isso, adiantar e tal. Mas eu estou percebendo que todas essas palavras são emprestadas, né? Parece que talvez aí uma outra língua, olha como é rica a questão
da linguagem, né? Talvez o inglês, eu não sei, né? Não conheço tão bem o inglês, mas talvez algum outro idioma tenha uma palavra específica para isso, né? Aqui parece que nós temos que tomar emprestado. Avança, adianta, o crescer, eleva, etc. Né? Tudo bem, acho que todo mundo entendeu, né? Então é essa palavra aí. É construída, cresce, é construída para, está falando aqui de finalidade. E esta finalidade é metafórica. Cresce para salário. Então, nós estamos falando de uma construção civil que tem fundamento, pedra angular, blocos que vão sendo colocados uns juntos com os outros, lado a lado, né? No versículo 21 fala bem ajustado, o versículo 22, desculpa, que vai falar vós juntamente, né? Então aqui esqueça o vós, as pedras juntamente estão sendo colocadas, dispostas, né? O pedreiro vai pegando a pedra ali, como se trata de pedra, eu imagino que tenha sido uma obra de encaixe, né? Ou lapidação, né? Para ir encaixando, montando e tal, os blocos ali, assentando muito bem, de modo a formar uma parede. E essas paredes são orientadas para um projeto, né? Alguém poderia passar lá na sua igreja quando estava sendo construída e pensar, o que será aqui? O que será que vai ser aqui? Vai ser um mercado, uma loja? Vai ser um prédio público? O que será aqui? Não, essa obra está destinada para ser o local de reuniões da igreja tal. É a igreja fulana de tal que está construindo aqui, né? Ou então já tem uma placa lá, breve aqui, né? Mais uma filial do mercado tal. Ou seja, essa obra cresce para mercado. Essa obra cresce para loja de calçados, né? Ela cresce para alguma coisa. Às vezes ela não tem um destino específico, mas a sua própria construção aponta, ou pelo menos sugere, uma destinação, uma finalidade, né? Então aqui está dito claramente que esse prédio, esta construção, está sendo edificada, está crescendo. Cada dia que você passa tem uma fiada, uma fieira a mais, né? Como dizem os pedreiros. E ela será um santuário dedicado ao Senhor. Olha como o templo dos judeus está aqui como pano de fundo, né? Paulo está escrevendo aos Efésios. Efésios era a sede de um templo da deusa Diana. Paulo fala, olha, está em andamento uma construção para abrigar, para habitação, lembra do habitar? Para Deus ficar, morar, dedicado ao Senhor. Então, se alguém dissesse, para que é esta construção? Eles diriam, esta construção é dedicada para ser santuário de Yahvé, para ser santuário do Deus dos céus e da terra, o Deus dos judeus, né? No qual também vós, aqui ele já faz a aplicação e praticamente abandona, mas eu vou forçar um pouco a linguagem e depois eu vou explicar por quê. O vós aqui, no qual vós, né? Eu vou propor aqui, para manter a fidelidade, a coerência com a figura, eu vou propor aqui que são as pedras. E aí eu vou tomar emprestado, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, aliás, versículo 5, quando ele fala assim, vós mesmos como pedras sois edificado casa espiritual. Meu Deus do céu, né? Pedras que vivem, aqui Pedro judiou de nós, né? Vós como pedras que vivem, meu Deus, de onde Pedro tirou pedras que vivem? Pedra é o bicho, não, pedra é a matéria mais morta que existe, né?
um fóssil, um osso, já foi vivo, né? Mas pedra é o exemplo máximo do reino mineral. Nunca teve vida. Mas Pedro aqui faz um olé metafórico, né? E ele fala, vós como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Caramba! Casa espiritual, casa no sentido concreto, é esta habitação de tijolo e cimento, né? No sentido metafórico, a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas casa aí é uma metáfora para família, minha família, né? Ah, que gostoso chegar em casa, né? Chegar em casa, vou para casa, aqui me sinto em casa, né? Significa família, aconchego, meu lar, né? E não exatamente o prédio onde eu moro. A caixa aqui de tijolos e cimento e etc, e madeira e fio e ferro e areia que eu moro, né? Posso mudar para outro lugar e lá então será minha casa. Por quê? Porque lá eu me sentirei à vontade com meus familiares, com a minha vida, com a minha rotina e tal, né? Mas Pedro fala casa espiritual, né? E depois ele vai falar ainda que nós somos sacerdócio. Aí você pensa, olha a dificuldade com a metáfora. Eu sou pedra que estou na parede da casa espiritual, ou eu sou o sacerdote que oficio dentro desta casa espiritual? Metáfora, irmão. Metáfora. Assim como Paulo aqui fala sobre família de Deus edificada com cidadãos, metáforas. Percebe a riqueza? Percebam que o que está do lado de cá, a comunidade de Jesus, é algo tão rico, tão revolucionário, que o povo do lado de cá, que está lidando com figuras, com imagens, com realidades da vida cotidiana, tem que fazer um malabarismo semântico para nos dar acesso à comunidade de Jesus. Entenderam isso? Eles têm que falar numa linguagem que praticamente escapa e cria construções, digamos, fraseológicas, né? Frases, expressões que escapam, que só alguém com esse background, né? Com essa formação teria condições de entender. Por isso os mestres, os professores, né? Têm que traduzir a palavra de Deus. Senão elas ficam ali fechadinhas como uma semente que não cai na terra, e esta também é uma metáfora. Vamos voltar para o texto. Versículo 22. No qual, então, as pedras, eu peguei as pedras lá de 1 Coríntios, eu peguei as pedras de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Depois você leia lá, né? Ali Pedro nos deu uma mãozinha. Ele falou, a pedra aí que Paulo falou, o vós aí que Paulo falou é uma metáfora para pedra. Beleza, então nós encaixamos Pedro aqui e vamos em frente. Então, no qual as pedras são juntamente edificadas, olha a construção aqui de Paulo. Juntamente edificadas. Ele está querendo dizer que esse todo, esse edifício todo, é formado por unidades, por indivíduos, por unidades, blocos ou tijolos, que são juntamente edificados, são juntamente justapostos. Então pensa no pedreiro assentando o tijolo. Assenta o tijolo, limpa, amassa com a colher. Pega outro tijolo, põe cimento, encaixa ali, encaixa aqui no tijolo do lado, encaixa no tijolo de baixo e limpa de novo, amassa. Põe outro tijolo. Sois juntamente edificados. Vão sendo colocados conforme a mentalidade, o projeto do construtor. E eu queria chamar a atenção aqui de vocês para
o verbo na passiva, né? No início do versículo 20 fala edificados sobre o fundamento. E aqui falou de novo, estáis sendo edificados. Edificados, se você lembra um pouquinho lá do primeiro grau, ou chamado hoje, como é que chama? Ensino fundamental. Ó, fundamental, fundamento, tá vendo? Se você lembrar um pouquinho lá de análise sintática, né? Você vai ver que a palavra, o verbo edificado, está no particípio, está na voz passiva. Você é edificado, o templo é edificado, a casa é edificada. Quem é o autor desse verbo? Porque nós somos o objeto. Aliás, como é que chama isso? O agente da passiva, né? Agente da passiva, ou seja, nós sofremos a ação. Então nós somos o agente da passiva, né? Nós somos edificados. Mas se eu fosse passar esta frase para a voz ativa, eu iria dizer fulano, pontinho, 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 prova de 8ª série, né? Passe a frase para a voz ativa. Aí tá lá, pontinho, 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 edifica o templo. O templo é edificado por pontinho, pontinho, pontinho. Passe para a ativa. Pontinho, 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 edifica o templo. Percebam que o autor da obra não é explicitado aqui, mas ele está implícito. Obrigado. Ele está implícito, subentendido aqui como sendo um projetista, um construtor, de cuja mente sai o projeto, né? Então, sois edificados e o edifício todo vai crescendo, dedicado ao Senhor. E no final do versículo 22, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, ali atrás falou santuário dedicado ao Senhor, estáis sendo agora edificados para a habitação de Deus, para Deus mesmo habitar. Aliás, não. Esta é a literalidade. Quais são as palavras da literalidade? Edificação, fundamento, pedra angular, projeto, destinação, o construtor ou o arquiteto, né? Que aqui está implícito, né? Mas que está presente no texto pelo projeto, né? É ele que decide para o que é aquela casa, né? Se ele estiver construindo uma escola, ele tem que dar um certo formato àquela construção. Se é para a igreja, outro formato. Se é para shopping, deveria ser para outro formato. Mas tudo bem. A construção, ela tem uma destinação, né? Então aqui está implicitamente do construtor. Feito isso, vamos agora decompor ou traduzir a metáfora. Então vamos lá. O fundamento aqui neste texto é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então agora esqueça fundamento, esqueça as colunas de concreto armado, as colunas fincadas, funda na rocha, na terra, né? Grande parte de uma construção, de um prédio, está invisível, está lá socado, né? Chumbado dentro da terra profundamente, né? Mas agora, traduzindo para o lado de cá, o ensino que recebemos dos apóstolos e dos profetas. Não as pessoas dos apóstolos, mas a doutrina que veio a nós por parte deles. Sem os apóstolos e os profetas, que é a geração subsequente, ou seus auxiliares, nós não teríamos nada sobre Jesus. Esses apóstolos e profetas foram escolhidos
por Jesus ou pelos apóstolos, os profetas, né? Ou quem sabe pelo próprio Jesus, porque o grupo era muito maior do que os 12, né? Podemos falar dos 70, dos 120, dos 500, né? Então tem aí um grupo grande de pessoas que eram testemunhas oculares, especialmente os apóstolos, testemunhas oculares, porta-memória, portadores da memória e da tradição oral de Jesus, plenamente autorizados a expor a doutrina de Jesus. E esta doutrina dos apóstolos é a base, olha aí a figura, tá vendo? Quase não dá para escapar. É o ponto de partida, vou tentar evitar usar a linguagem metafórica. É o ponto de partida para a vivência da comunidade de Jesus. Então, tirei daqui a metáfora, traduzi. No lado de cá, não tem homens canonizados, nem mulheres canonizadas, nem nenhuma, como é que fala isso? Sucessão formal. O que tem é uma tomada do ensino dos apóstolos como ponto de partida, como diretriz da vivência da comunidade de Jesus. Eles são os portadores autorizados. Isso fica claro quando se elege o substituto de Judas Iscariotes. Irmãos, vamos eleger dentre nós, está escrito em Atos 1, a partir do versículo 12, né? Vamos eleger dentre nós um que tenha sido testemunha das coisas que entre nós aconteceram desde o começo até a subida de Jesus, a saída de Jesus, né? Então esses homens são porta-vozes autorizados. Paulo entre eles, quem sabe um ou outro aí que também recebeu o mesmo status, mas Paulo vai falar aqui também dos profetas, que você pode entender como sendo os profetas do Antigo Testamento. Nesse caso, nós estaríamos dizendo que o ponto de partida da comunidade de Jesus é o Antigo e o Novo Testamento. Ou se você entender que a ordem invertida, apóstolos primeiro e profetas depois, indica então os profetas e a geração sucessora imediata, que eram porta-vozes da tradição oral de Jesus. Nós não temos mais apóstolos nem profetas, porque temos o ensino deles canonizado, fixado aqui no Novo Testamento. E, portanto, temos aqui a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esse é o nosso ponto de partida. A pedra angular, que é Cristo, é aqui neste contexto a pedra guia do fundamento. Então, na tecnologia de construção do Antigo Testamento, tinha uma pedra, por vezes imensa, não é uma pedra como um tijolo com quinas vivas, mas um bloco gigantesco, em formato, quem sabe, piramidal, triangular, que formava quinas para todos os lados, pelo qual os construtores alinhavam o fundamento. Então, neste contexto aqui, Jesus Cristo é o fundamento do fundamento. O fundamento do fundamento. Por quê? Porque os apóstolos e profetas dão testemunho de Jesus. Então, o fundamento que Paulo está dizendo é Jesus mesmo. Porque os apóstolos não inovam em relação ao testemunho de Jesus. Eles apresentam Jesus e têm autoridade para orientar a igreja no caminho de Jesus. Então, se eu tomar emprestado agora o outro texto que eu citei como principal, que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo, deixa eu ver, 11, primeira carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, fala assim:
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica, aqui ele está colocando Jesus como o fundamento e ele, Paulo, como o construtor. É outra figura, né? Mas eu quero fazer apenas essa pontuação entre o fundamento dos apóstolos e dos profetas com o fundamento de Cristo. Não há conflito aqui. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo. Eles que escreveram os evangelhos, que tratam de quem? De Jesus Cristo. Então, o centro da nossa fé, o fundamento, fundamental, básico, alicerce da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é nosso ponto de partida. Qual que é essa referência? 1 Coríntios 3:11, né? Mas ali eu tomei emprestado apenas o fundamento, porque ali Paulo faz outra aplicação, né? Que seria objeto de um outro estudo, mas não dá tempo aqui, eu tenho que correr para terminar, que eu já estou arrebentando o horário. Então percebam isso. O fundamento é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é uma pedra. Jesus Cristo não é uma pedra, ok? Pedra é figura. Se eu trago esta interpretação para cá, para a comunidade de Jesus, em que sentido Jesus Cristo é o fundamento desta comunidade? Em que sentido Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular desta comunidade? Meus queridos irmãos e irmãs, essa não pode ser uma afirmação abstrata. Essa não pode ser um slogan. Essa não pode ser uma proclamação que o padre faz, ou que o pastor faz, ou o ancião, ou o presbítero e tal. Não pode ser. Isso tem que ser visível na comunidade. Assim como o fundamento e a pedra angular delimitam e me torna visível a construção. Porque uma vez construída a parede, as colunas desse edifício aqui metafórico, eu não vejo mais o fundamento que ficou escondido. Então viemos para cá, para a comunidade de Jesus. Ora, as pessoas não veem Jesus. Jesus não é visível entre nós. Mas ele tem que ser visível na comunidade de Jesus. Então a pergunta é a seguinte: em que sentido Jesus Cristo é o orientador, o delimitador, o ponto de partida desta comunidade que toma o nome de cristã, de jesuana? Em que sentido? Se ela imitar Jesus Cristo. E essa imitação tem que ser visível, assim como as paredes da casa em construção as paredes são visíveis. Isso tem que ser visto na imitação de Jesus Cristo. Se o povo de fora, que passa por essa construção do lado de cá, fala, isso aqui tá com cara de shopping. Isso aqui tá com cara de, sei lá, será que é um mercado que vai ter aqui? Né? Tem alguma coisa errada ali. Né? Quando as pessoas passam por nossa comunidade, elas veem a novitude, elas veem a nova humanidade, elas veem as novas relações sociais, econômicas, culturais, que espelham o fundamento, olha aí a metáfora, que está oculta, mas que se materializa no modo como as pessoas estão sendo edificadas. O que é edificar? Ser unidas a Jesus Cristo. Ora, eu, do lado de cá, no prédio, eu uno as pedras ao fundamento por meio de argamassa.
E todas as pedras estão alinhadas ao fundamento. Do lado de cá. Do lado de cá, as pessoas estão sendo unidas umas às outras e unidas a Cristo para formar uma comunidade nova. Nova apenas, não apenas no nome. Que se exploda o nome que você dá para a sua comunidade. Chame-a do que quiser, do que quer que seja. Se ela não imitar o caminhar de Jesus Cristo, ela está sendo construída sobre outro fundamento. Aliás, pelos frutos se conhece a árvore, e essa é outra metáfora que eu também vou expor. Parece que vai faltar aula, né? Porque é a terceira metáfora que eu falo que vou expor. Mas se pelos frutos se conhece a árvore, pelas paredes se conhece o fundamento. Não é ou não é? Pela forma que eu estou vendo das paredes, tem torre, tem uma abóbada lá em cima, isso aqui está com cara de ser uma igreja. Mas eu não estou falando de prédio aqui, lembra? Estou falando da comunidade de Jesus, da sociedade de Jesus. Se a sociedade de Jesus, essa nova humanidade de Jesus, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as relações velhas, os hábitos velhos, as organizações, as hierarquias velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta figura do templo, da construção, está me dando acesso a uma humanidade nova, que tem que materializar na vida prática a sua novitude. Senão, meu amigo, minha amiga, pode dar o nome que você quiser. A última coisa que eu quero destacar aqui, e já avancei muito o horário, é a individualidade de cada um, né? São pedras que vivem. Lembra lá do apóstolo Pedro, né? E aqui, se você ler o contexto, você vai ver que esta é, digamos, a carta fundamental, a declaração de direitos dos cristãos. É aqui que Paulo fala que não há mais etnia, não há mais etnocentrismo, não há mais xenofobia, não há mais classificação entre seres humanos, mas que em Cristo surge, e a partir de Cristo surge uma nova humanidade. Uma humanidade tornada una. Paulo fala ali nos versículos anteriores, destruiu a inimizade e fez dessa segregação racial, étnica, nacional, política, etc, etc. Pode botar todas as divisões aí que você quiser. Todas essas paredes de separação foram destruídas. E Cristo convoca a humanidade a uma nova relação de amor, na qual todos e cada um tem sua importância individual. Porque uma parede é feita de diversas, centenas, milhares de tijolos. Eu já trabalhei numa olaria, pasmem vocês. Eu fui pastor no interior, na roça, e a maioria das pessoas da comunidade, foi um pastor leigo, né? Pastor leigo. E a maioria das pessoas da comunidade eram fabricantes de tijolos do modo artesanal. Eu via o processo todo, né? E tijolos são vendidos por milheiros. Não se vende dúzia de tijolos, se vende milheiro. Então, uma parede, uma casa, é feita de milhares de tijolos. Cada um deles tem sua importância. E todos eles unidos a Cristo. Vivendo a partir de Cristo. Unido uns aos outros. Nesta obra inacabada, que chama outros à união com Cristo e com eles mesmos, vai formando algo que ainda não está pronto
E aqui é o último ponto que eu quero colocar. A igreja, a comunidade de Jesus Cristo, é uma comunidade aberta, em andamento. Lembra daquela palavrinha que eu perguntei para vocês? E vocês disseram avança, adianta, que mais? Está sendo, eleva e tal. Todas elas agora servem aqui para a igreja, né? A igreja cresce no sentido de que ela é uma comunidade aberta, uma comunidade convidativa, uma comunidade inclusiva, para gerar uma nova humanidade. É claro que a igreja é inclusiva e transformativa, senão não seria a nova comunidade de Jesus. Ela convida a todos para experimentarem a novitude que só Cristo pode dar. Por isso, nova criatura. Por isso, fostes, éreis, pensáveis, né? Deixa eu tirar o vós aqui, né? Pensavam, eram, agiam de outro modo. Mas agora em Cristo foram lavados. As pedrinhas, né, foram lapidadas, né? Foram tiradas arestas, foram aparadas. E agora são colocadas numa nova comunidade, na qual vocês são, e aí eu sou obrigado a retomar as imagens de Paulo, né? Concidadãos, família, novo e tal. Que lindo isso, né? É uma obra em andamento, né? E então eu termino aqui, né, com essas imagens identificadas e, como eu falei para vocês, algumas aplicações sugeridas aí, né? Mas como eu falei no início, vocês desenvolvam essas ideias e depois compartilhem com a gente. Vamos lá. As participações. Sim. A primeira foi da Vera, ela falou uma coisa interessante sobre as figuras, o uso das figuras pela igreja no sentido da conveniência, quando convém usar a metáfora e quando convém usar o sentido literal. Infelizmente, muitos líderes religiosos são mestres em tornar metafóricos textos que lhes são mais favoráveis se entendidos de forma literal. Por exemplo, gafanhoto devorador virar demônio que persegue quem não dá a oferta estipulada. E tornar literais textos que lhes favorecem um sentido metafórico. Por exemplo, Templo de Deus no Novo Testamento. Assim cria-se toda uma aura de sacralidade em torno das grandes catedrais e quanto maior, mais ungida e santa que o digo Templo do Macedão. Não é Salomão, é Macedão. Templo do Macedão. E justifica-se junto ao povo o desvio das ofertas da função de apoio aos necessitados para as infinitas reformas, troca de cadeiras, ar-condicionado, tudo que possa demonstrar imponência. Isso. E dizem que para Deus tem que ser tudo do melhor. Verdade, que mais a gente ouve. Mas esses megatemplos têm dono com nome e sobrenome. E em sua falta, tornam-se herança de seus filhos. Só que tudo pago com o dinheiro da comunidade. Melhor negócio que a exploração do evangelho não há. Quão longe de Cristo estamos. O interessante é que você está falando de uma coisa linda que deve ser, e agora a gente está falando da realidade do que em que isso foi transformado. Aí depois o Mindu disse assim: as pedras estão virando vidraça e vidro é feito de areia. Uau! Como sempre, né? Ele é ótimo. Hábil para criar metáforas. E o Webster disse assim, sobre pedras vivas, gostaria que você pudesse abordar aqui na escola algo sobre o sacerdócio universal, se existir relação, é claro. Claro que existe relação. Aí o Celso, vou ler todos de uma vez, depois Depois você vai me lembrando aí. O Celso diz assim, literalidade versus metáfora, o que serve de base para o poderio de líderes religiosos. Vemos isso no decorrer da história. Infelizmente, já no início da criação, a metáfora maliciosa foi para cooptar e despertar desejo quando se ouviu sereis como Deus.
A metáfora do poder. Os líderes religiosos representando as igrejas que abraçaram o poder subjugam suas bases, utilizando convenientemente o jogo literalidade versus metáfora. Qualquer parábola que Jesus revelou aos simples de coração, tais líderes conseguem fazê-la complexa, amedrontadora para atender aos seus objetivos. E como um povo deseducado que não lê, não discute, não questiona, não pergunta, o resultado tende a ser inimaginável. Mais ou menos o que a Vera disse, né? A mesma questão de usar quando convém literalidade versus metáfora. Tem aí, deixa eu pegar primeiro esse da Vera e do Celso, né? E também um pouco do que o Mindô falou, falando sobre metáforas. A minha preocupação nesse texto, nesse curso, aliás, em todas as aulas que eu estou dando sobre metáforas e nas próximas também, se Deus permitir, é que metáfora requer uma técnica de interpretação. A metáfora permite uma certa liberdade em quem criou a metáfora. Então, se você comparar, por exemplo, Efésios 2:20 com 1 Coríntios 3 e com 1 Pedro 2 e outros que eu vou depois disponibilizar ali, você vai perceber que não podemos apenas tomar tudo isso junto e fazer uma miscelânea. Por quê? Porque o autor tem liberdade para usar a figura. Agora, a interpretação da figura não me permite, em primeira mão, pelo menos, uma liberdade que traia, de trair, né? Que traia a intenção do autor. Então, se o pastor, ou o líder, o professor, quem quer que seja, usar essas metáforas para outra finalidade, ou ele é uma pessoa que não domina a técnica e então deveria aprender, porque o texto sagrado é um texto. Texto tem técnicas de exegese e hermenêutica, de interpretação. Não pode fazer o que quiser do texto, né? Ou então está, de fato, manipulando as escrituras. Ou por maldade mesmo, por má intenção, para induzir as pessoas a agirem de uma certa forma, então usando a palavra de Deus com intenção mercadológica, né? Publicitária. Tipo, eu preciso que o povo faça tal. Qual texto eu posso induzir para levar a uma conclusão que me convém, como a Vera falou, conveniente, né? Ou então, digamos, uma fraude piedosa. Tipo, mas eu preciso fazer os irmãos doarem para missões, eu preciso fazer os irmãos orarem mais, dizimarem mais, porque é para o bem deles e tal, não sei o quê. Tudo isso é lamentável. Então, se não domina a técnica, quem sabe Deus te deu outro dom, né? E pare de ensinar, né? Não faça mais isso, porque talvez você esteja sendo pedra de tropeço. Eu não queria entrar nessa metáfora, né? Mas a Bíblia também fala de pedra de escândalo, pedra de tropeço, né? Escândalo e tropeço é literalmente a mesma coisa. Ou seja, você pode ser uma pedra no lugar errado, na qual as pessoas vão tropeçar e morrer, ou se machucar seriamente, né? Ou se desviar completamente. Então, muito cuidado com a sua colocação. Veja, o Pedro, que Jesus fala, tu és para mim pedra fundamental, no contexto posterior fala, tu és para mim pedra de tropeço. Tu és para mim pedra de escândalo. Olha aí, né? Então, uma pedra na parede é o que ela tem que ser. Uma pedra no chão, no caminho, é uma pedra no lugar errado, né? No meio do caminho havia uma pedra, né? Às vezes no meio do caminho tem uma igreja, e essa igreja vai ser uma pedra de escândalo, né? E vai desviar muita gente do evangelho, da comunidade de Jesus Cristo. Daí a pedra é metáfora e a igreja é o literal. A interpretação. Que triste. Bom, deixa eu pegar um pouco ali do que o Webster, né, falou sobre sacerdócio. Lá no contexto de 1 Pedro 2, né, ele vai desenvolver a ideia do sacerdócio de modo maravilhoso a partir desta metáfora.
Então eu queria, Webster e todos vocês que ouvem ou vão ouvir essa aula, pensassem o seguinte: onde estão os pastores nessa construção? Onde estão os apóstolos nessa construção? Onde estão os presbíteros nessa construção? Porque o fundamento dos apóstolos e profetas não são, isso ninguém discute, os apóstolos da televisão, nem os profetas das nossas igrejas, não são. Essa referência específica a apóstolos e profetas se refere a um colegiado fechado. Eu não vou dizer que são exclusivamente os 12, porque Paulo entrou nesse colégio e alguns outros nomes aí, então não vou discutir número. Mas mesmo assim é um colégio fechado, ou seja, ele não tem sucessor, lamento informar, né? A Igreja Católica estabelece uma sucessão formal com o apostolado. Nós, não católicos, estabelecemos uma relação material, ou seja, doutrinal, com os apóstolos. Nós seguimos a caminhada deles, não a sucessão, porque senão seria mais do mesmo, né? Não seria novo em coisa nenhuma, se Jesus tivesse fundado uma nova dinastia, né? Então nós repelimos esta interpretação. Olhando então, tirando então esse fundamento que é o próprio Cristo, porque sem os apóstolos e profetas nós não teríamos Cristo, então o fundamento é Cristo, de acordo com 1 Coríntios 3,11. Toda a construção é feita de pedras, pedras vivas, como disse Pedro, ou tijolos na nossa linguagem, blocos, né? Blocos. E elas são colocadas ali juntamente, ajustadas juntamente, por um arquiteto e construtor, que é seguramente o próprio Deus. Então, as casas feitas por mãos humanas não servem para ele, mas a casa feita por ele é a habitação dele. Então, eu devolvo a pergunta do Webster perguntando: quem colocou esse tijolo aqui ou ali? Quem colocou este aqui ou ali? Por que esse está em cima da porta e esse está ao lado da porta? Traduzindo para cá, Webster, cada um de nós, pessoas, homens e mulheres, que são unidos por identidade, unidos a Jesus Cristo, no sentido de que a partir de agora eu guio e oriento minha vida por Jesus Cristo, somos também unidos a uma comunidade de pessoas que têm o mesmo compromisso e edificamos umas às outras. Assim como os tijolos sustentam, apoiam, andam em conjunto uns com os outros aqui do lado de cá, você tem os indivíduos unidos por suas habilidades e dons, que 1 Coríntios 12, na nossa aula passada, falou: Deus dispôs como quis, como lhe apraz, soberanamente, as capacidades e as habilidades. Então nós somos, usando 1 Coríntios 3 agora, e também, agora nós vamos ter que fazer um olé aqui exegético, né? Um cavalo de pau, né? Nós somos pessoas que edificam as outras, né? Então o sacerdócio universal está pressuposto aí sim, né? Eu pretendo tratar melhor desse tema mais para frente, quem sabe num curso, porque é minha tese de doutorado, né? Tem a ver com a distribuição dos carismas, né? Então, sim, né? Esse texto, essa metáfora nos ajuda a pensar numa comunidade que está em formação, na qual todos desempenham seu papel, todos são pedras vivas, pedras que vivem. Todas atuam numa parede, todas as pedras. Cada pedra não tem a sua função, tem a sua função.
Se uma pedra for tirada, aquela parede pode embarrigar, né? Ela pode entortar, ela pode enfraquecer, né? Então todas, né? Todas ali, né? Unidas. Então percebam a participação, né? De cada um e de todos na construção dessa nova humanidade. Vocês falaram aí, a Irene também falou, eu falei sobre o templo e tal. Esqueçam os nossos locais de culto. Eles não são templos. Eles não são habitação de Deus. Eles não são. A habitação de Deus que está em construção, olha como que eu tenho que usar metáfora, é uma comunidade de pessoas, uma nova comunidade de pessoas. Não tem absolutamente nada a ver com os prédios que nós usamos para nos reunir. Eles têm importância casual, importância prática e só. Não tem importância nenhuma, zero importância como lugar sagrado, como lugar santo, como lugar de reverência, etc, etc. Me desculpem decepcionar, zero. A revolução de Jesus indica um novo espaço de habitação, a comunidade. Todos aqueles, de qualquer etnia, de qualquer origem, são feitos uma nova humanidade, uma nova criação. Aquele texto nova criatura também pode ser traduzido como nova criação. Portanto, ele não é apenas individual, ele é individual e coletivo. E vocês pensam e costumam pensar que meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu sozinho me basto. Falso! Falso! Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Nós na comunidade, não quero dizer fisicamente reunidos, mas nós em aliança humanitária com esses por quem Jesus Cristo morreu e ama e deu a vida, formamos a habitação de Deus. Então é necessário quebrar, destruir, e agora eu vou usar uma metáfora que só os crentes entendem, talvez, né? É necessário destruir esses bezerros de ouro, esses ídolos, essas denominações idolátricas, né? As bandeiras denominacionais, toda essa coisa que é meramente contingencial, é meramente circunstancial, né? Mas já deu o que tinha que dar, né? Já virou um ídolo, já virou um bezerro de ouro, né? Já tem capacidade para desviar os cristãos dessa construção, desta casa espiritual que Jesus Cristo está fazendo. Se nós tivermos essa compreensão da comunidade de Jesus, nós seremos mais amorosos, nós seremos mais ecumênicos, nós seremos mais abrangentes, nós seremos mais inclusivos, nós não levaremos em conta castas, né? Porque a igreja também é racista, a igreja também é preconceituosa, a igreja tem que escancarar as portas. Por quê? Porque esta construção está em andamento. Ela não está pronta. Então pode ser até que as pessoas procurem em nós uma coisa pronta. Não estamos prontos, mas estamos em construção. E somos parte do projeto. O projeto de uma nova humanidade. O projeto em que não haverá mais separação, em que não haverá mais violência, porque Cristo sofreu em sua carne a violência para extirpá-la de nós. Então nós nos apresentamos alinhados a Jesus Cristo, como germen de uma nova comunidade. A Irene falou aqui agora há pouco, acabou de falar de novo, né? Que lindo tudo isso. E que desgraceira nós estamos fazendo. Meus irmãos, eu tenho que terminar, porque nosso tempo está esgotado. Mas percebam
a grandeza da tarefa da comunidade de Jesus e aprofundem a fundamentação da sua própria vida em Jesus Cristo. Se sua igreja, sua comunidade está fazendo um puxadinho fora do fundamento, de acordo com 1 Coríntios 11, isso é feno e palha, e vai se perder, e você vai se perder com ele. Você não vai pertencer a esta nova humanidade, da qual Jesus Cristo é o cabeça e o primogênito e a primícia de uma nova humanidade. É necessário que cada cristão redescubra Jesus Cristo. Faça uma visita aos fundamentos e repudie tudo aquilo que não está alinhado a Jesus Cristo. Radicalize sua experiência cristã, a despeito da sua igreja e daqueles pretensos engenheiros e construtores que querem fazer um outro projeto. Vou terminar, esse texto me fez lembrar um versículo de Colossenses 2, que também tem a ver com construção civil, quando ele fala assim, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como vocês receberam a Cristo, assim andem nele. Jesus Cristo propôs um caminho. Andem nele, imitem-no. E aí olha o que diz o versículo 7. Nele radicados. Radicar é raiz, outra figura. Vou tratar essa figura também. São 3 figuras. Para vocês não acharem que esse curso vai até o ano novo, né? São 3 figuras. A lavoura, a família e... Esqueci a outra. Mas tudo bem, ela aparece. A lavoura, que vai falar de raiz, a família... E, nossa, me fugiu a outra, mas são 3. Nele radicados e edificados. Nele edificados. Cristo está no fundamento da nossa vida e está também no corolário. Nós caminhamos para ele. Ele é aquele que chama a construção ao seu acabamento. Ele é aquele que orienta a construção. É bonito que vocês tenham falado elevar, cresce, né? Vamos usar a palavra cresce, né? A construção vai para cima, vai tomando forma, né? A sua abóbada final, o seu teto final, né? E então quando se termina lá em cima, aí você pode ver o todo, o edifício todo, né? Composto de tantas partes. Então, a figura do apóstolo Paulo nos dá a entender que Cristo está no fundamento e também na orientação, no plano global. Porque esta comunidade que começa com Jesus Cristo, caminha para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o garante de que haverá uma nova humanidade em paz. Haverá uma nova comunidade em paz. Bom, a minha mestra aqui já disse que terminou, já arrebentei todos os horários. Por favor, desenvolvam isso, né? E depois compartilhem comigo em que esta metáfora, essa explicação ajudou você a entender o projeto civilizatório, o projeto humanístico que Jesus Cristo encabeça da parte de Deus, o Deus dos homens e das mulheres, o Deus de quem somos imagem e semelhança. Boa semana, vem cá, meu amor. Boa semana para todos, Deus abençoe vocês, que tenham todos uma boa semana, que tudo te vá bem. Tchau, te vá gente, bien. beijão para vocês. Homenagem boa aos semana, bom nossos domingo. Hermanos latino-americanos, nossa solidariedade. Sim. Até mais, tchau, tchau. Sim, sim.